Vou fazer aqui esse vídeo esclarecendo o episódio da véspera do feriado, em que eu bati de frente com o moderador do Fórum Politics. Bom, eu acho que o moderador agiu certo e o meu alvo não foi o moderador, mas sim eu estava irritado com as atitudes bulinadoras de outros users. E o seguinte, e também confesso que eu também estava um pouco chateado com o moderador pela tolerância dele com o cyberbullying que estavam fazendo comigo. Aqui está esse user chamado Spoiler, que falando mal do moderador. Quer dizer, o cara falando mal do moderador, quer dizer, ele... Eu não tenho nada contra o Modera, mas a questão que eu estava chateado com... A única coisa que eu tenho a criticar o Modera é que ele, acho que ele tinha que dar uma olhada no que fazem comigo aqui nesse fórum. Por exemplo, um tal de Insônio disse assim, talvez na vida real ele é um santinho e aqui na internet consegue ter espaço para falar o que vem na cabeça dele. Bom, não é bem assim. Não é bem assim. Muitas vezes eu fui rude com pessoas do Firewall, porque essas pessoas do Firewall sempre tiveram uma implicância comigo. Começou lá para os idos anos de 2004, um usuário chamado Chapulin, que veio me ofendendo a troco de nada. E então eu resolvi dar uma resposta a ele, que assim, que desejando assim dizendo, te desejo que a vida lhe puna com desemprego, com doença. E a minha visão foi a seguinte, ele tomar um tapa da vida para que se torna ele mais humano, porque ele foi extremamente mau caráter. Eu nunca fiz nada pro cara. E não parou por aí. No começo de 2013, eu arranjei uma colega no Origin, chamada Nayar, que o seguinte, a gente jogava SimCity junto, e os caras desse Firewall fizeram a cabeça da Nayara para ela me bloquear no Face. Ah, e digo mais, começaram uma implicância comigo com base em cena de The Sims. Cena de The Sims. Em alguns vídeos de gameplay, eu fiz cenas de personagens de The Sims morrendo. Mas vamos analisar a coisa de uma forma racional. Gente, aquele é um jogo. Aquele é um jogo. E, como tal, não se deve ser levado a sério.
como eu mostrei numa live minha, no jogo SimCity, eu causei um terremoto destruindo o edifício Copan e um edifício de apartamentos do jogo que sempre aparece ao lado do Copan quando a estrada que coloca o Copan é de alta densidade e o terreno está devidamente valorizado. O próprio Copan ele aumenta a valorização no jogo, mas então aí destruiu um edifício de apartamentos ao lado do edifício Copan, mas aquilo é tudo um jogo. O verdadeiro edifício Copan em São Paulo está intacto. O que fazemos em games não se deve ser julgado. Eu, inclusive, não gosto mais da franquia The Sims por motivos que eu já expliquei. Eu acho um absurdo o preço das expansões. Eu, com 38 anos, já não vejo mais graça em brincar de casinha, que é o que basicamente é o The Sims, pegar um bonequinho e ficar mandando o boneco namorar, mandando o boneco dormir, mandando o boneco cozinhar, mandando o boneco ver TV, mandando o boneco sair para trabalhar. Enfim, torna-se um jogo maçante depois de um certo tempo, ainda mais o desses 4, que tiraram as cenas de carro, que eu tanto gostava no The Sims 3, de ver o Sim andando de carro, o Sim pegava táxi, o Sim dirigia, o Sim vinha um carro de polícia, prendeu o ladrão que veio na casa do Sim, viu o caminhão de bombeiro apagar incêndio na casa do Sim, picape dos bombeiros, a P328. Então, o seguinte, para mim, The Sims é coisa do passado. Aí, o seguinte, e por falar em carro, uma coisa que me deixa muito chateado são umas piadinhas que fazem comigo. Logo no primeiro dia de cadastro aqui no Fall Police, veio um cara e disse assim, como é que você bota o nick BMW se você não dirige? Bom, vou dizer uma coisa para vocês. Pegue uma BMW, essas de 4 portas, sedã, como a M5, por exemplo. Tem um banco lá atrás, não tem? E tem um banco ao lado do motorista. A mesma configuração do Chevrolet Cobalt, do Chevrolet Chevette, do Fiat Siena, do Fiat Uno, do Volkswagen Gol, Renault Sandero. Dirigir é o que faz o carro andar, mas carros não são feitos só para motoristas. Essa Ferrari que vocês estão vendo aqui atrás na parede, ela tem um banco do carona e acho que tem um banco lá atrás, apertadinho, mas tem. Não sei se essa tem. Bom, mas voltamos ao que eu estava falando. Então, o seguinte, eu moro no Rio de Janeiro, gente. Eu não moro em nenhuma cidade de primeiro mundo. O trânsito, vamos ser realistas, o trânsito do Rio de Janeiro é estressante. Estressante. Tem muitos motoristas imprudentes. As ruas são uma buraqueira. Tem sol escaldante, mesmo que o carro tenha ar-condicionado, a pessoa está dirigindo, tem que ficar com o olho virado para o para-brisa e recebendo sol na cara. O carona ele pode colocar a mão assim, tampar, mas o motorista não tem jeito. Gosto muito de carros e apareceu o Uber. Inclusive eu usei Uber num passe que eu fiz agora, neste feriado. Eu saio com a dobrô,
e meus primos dirigem para mim. A minha prima várias vezes entrega a chave do carro ao marido, e ela vai no banco de trás. Como vocês podem ver num vídeo que eu fiz recentemente, chamado Embarcando na Prateadinha. Então, um vídeo que eu fiz recentemente, agora foi esse final de semana. E nesse vídeo, a minha prima ela foi para o banco de trás. Ela não dirigiu tanto na ida como na volta. Ela não dirigiu tanto na ida como na volta. Ela foi no banco de trás, tanto ida como volta, e aproveitou bastante o passeio. Aí se eu falo qualquer coisa de carro, diz, tu não dirige. Gente, minha mãe sempre gostou de carro e nunca gostou de volante. Nunca gostou de volante. O pessoal desse fórum é muito imaturo. Agora imagina eu dirigindo mal. O pessoal desse fórum só teve contato com carros de jogos. Então, devido a isso, não faz ideia da responsabilidade que é dirigir um carro. Uma colisão de carros, ela, além do dano material, ela pode ter o dano de vidas, a lesão corporal, processo civil e criminal para a pessoa. Uma pessoa que é julgada por um acidente de automóvel, ela pode ser considerada culpada e ser encarcerada, ser mandada para um presídio. E aí, aquela vergonha de ser preso, diz fulano de tal foi preso, o que as outras pessoas veem logo na cabeça? Que fez uma maldade. E às vezes a pessoa é despedida do emprego, por falar em ser preso. Na outra live, uma coisa que eu fiquei muito chateado é que uma pessoa me sugeriu comprar uma CNH falsa e um carro roubado. E eu noto que então que essa pessoa queria destruir a minha vida, porque achou que eu não sei das consequências disso, tanto para mim como para os outros. Primeiro, além de ser ilegal a CNH falsa, acho que é estelionato. Comprar um carro roubado é o que? Receptação.
prevista no Código Penal. E o seguinte, eu estou comprando uma coisa que não foi meu de verdade. Se eu estou comprando uma coisa roubada, essa coisa não foi minha de verdade, eu não teria direito de comprar. A não ser que seja um carro que depois de roubado e o dono indenizado pela seguradora, aí ele seja colocado legalmente a leilão, aí é uma história diferente, porque aí é o que está na lei. Agora, não podemos, é intolerante a gente ser cúmplice de um crime. Falar em crime, eu sempre fui mal julgado aqui na internet. Se eu gosto de uma moça na internet, me encaram como um assediador e perseguidor nesses fóruns. Se eu mato um personagem de um jogo, me julgam errado. O que é um personagem de The Sims, gente? Apenas um monte de pixels. Muito mais criminoso é o que essa produtora do The Sims faz. Cobrar R$150 numa expansão. Pra que tanta expansão? É para ter lucro, não é? Para ter lucro. Gente, Electronic Arts, qualquer produtora de jogos é uma empresa. Mas essa do The Sims, ai gente, eu não gosto nem de falar. Porque eu tenho uma opinião muito ruim sobre essa política deles com The Sims, 10 expansões de The Sims 1, depois 10 de The Sims 2, para acrescentar meia dúzia de itens, por exemplo, uma é de cachorro, a outra é de cidade, a outra é de namoro, a outra é de loja, a outra é de futuro, máquina do tempo, para que 10 expansões. Eu fui me conscientizando disso já no The Sims 2. No The Sims 1 eu comprei quase todas as expansões. No The Sims 2 eu comprei o Vida Noturna, comprei a Vida Noturna, comprei aquela de bichos e acho que é aberto para negócios. No The Sims 3 eu comprei a Caindo na Noite, comprei aquela do futuro, The Sims no futuro, e acho que só. E The Sims 4 eu não comprei nenhuma expansão. No The Sims 4 eu vi que já tinha passado da fase do The Sims e eu comprei a desinstalação, ou melhor, não comprei, eu simplesmente ativei a desinstalação desse programa, desinstalei o The Sims 4. Faz tempos que eu jogo The Sims 4. The Sims 3 eu também desinstalei o erro 12. SimCity eu ainda jogo, mas o jogo que eu estava curtindo era o Eurotruck, mas deu um problema com a atualização gratuita que saiu, aí eu parei com outra. Então é o seguinte, esse pessoal do... Esse pessoal do Fórum Político, ele tem uma implicância muito grande com a minha vida.
do Fórum UOL. E o seguinte, eu queria que o moderador tomasse conhecimento. Eu fiz isso também, de bater de frente com o moderador, para tomar conhecimento da minha existência e lembrar que eu frequento o fórum e da perseguição que eu sofro no fórum. Então, o seguinte, gente, se a gente for ver, por exemplo, que aqui, banco de trás, banco de trás, banco de trás. Para que existe o banco de trás? Gente, todo esse pessoal que debocha de mim por não... Eu botei pra cá por causa de um inseto aqui na parte de cima. Todo esse pessoal que debocha de mim aqui, ó, carro tem vários bancos. Então é o seguinte, todo esse pessoal que debocha de mim por não dirigir, um dia vai ficar incapacitado para dirigir. Sabe por quê? Porque o nosso corpo envelhece. Esse pessoal que fica, José não tem CNH, estão rindo agora com 15 anos. Mas esquece que quando chegar com 70 anos e tudo, não vai poder mais dirigir. Se tiver um infarto aos 40 e o cardiologista disser para parar de dirigir em um AVC, tem um colega de trabalho que sofreu um AVC. Depois de uma certa idade, a visão começa a falhar. E o seguinte, vamos ver um carro que todo mundo conhece, Fusca. Para que o banco de trás no Fusca? Justamente para que pessoas inabilitadas possam desfrutar de um rolê de Fusca. Para que o banco ao lado do motorista no Fusca? Essa configuração do Fusca é a configuração dos hatchbacks e sedãs. Agora, por exemplo, esportivos costumam ter apenas uma vaga do lado do piloto, assim como picapes cabine simples. Picapes cabine duplas imitam os sedãs, porém com a parte de trás com aquela parte de cima aberta. Existem as chamadas vans, Kombi, Ducato, Doblô,
que são carros que levam mais de 5 pessoas. Eu, por exemplo, nesta segunda-feira, eu peguei um carro gostosíssimo da Uber, um Renault Captur. E esse Renault Captur é um carro lindo demais. E eu fui lá curtindo. E a responsabilidade ficou toda por conta do motorista. Então, outra coisa, dizem nesses formas de me internar numa clínica. Como assim, gente, me internar numa clínica? Sabe, vamos analisar. Eu sou um cidadão que trabalho, isto é, tem que acordar cedo, cumprir hora, obedecer a um chefe. Muitas vezes estou a fim de ficar aqui vendo vídeos, conversando com amizades do Face, ou jogando alguma coisa. Tem que estar lá no trabalho. O chefe diz, faz isso, eu faço. Amém. E o seguinte, quando eu saio na rua, seja para o trabalho ou para um passeio, conforme foi neste feriado, eu não causo danos. Eu me comporto civilizadamente. Por exemplo, se a gente pegar os jornais, eu vi agora, segunda, meio-dia, eu estava almoçando e deu na TV do restaurante que eu almoço, que uma pessoa matou a ex-mulher. Isso está no Face, está uma indignação só das pessoas no Face. E o cara matou a ex-mulher. Ele não quis saber se ela queria viver, se a família gostava dela, ele foi lá e tirou a vida da moça. Tudo por causa de uma passionalidade. Tirou a vida da moça. Se a gente assistiu o RJTV, vejamos várias coisas erradas acontecendo. Roubos de celulares, políticos, esses escândalos da política, como a Lava Jato, e eu sou um cidadão que eu não faço mal a ninguém. Eu não estou falando isso para me gabar, não. Eu estou apenas me defendendo. Antes desses fogos eu era um cara feliz. O único lugar que eu tinha um bullying excessivo era negócio de escola, justamente o lugar que tem jovens igual a esses fóruns. E mesmo assim, uma das escolas que eu estudei, eu fiz amizades. Umas duas eu fiz amizades. E o seguinte, esses caras, eles cismavam comigo. Aí ficam, você não dirige. E daí que eu não dirijo? Eu
Pego o celular, abri a tela, tirei o protetor, usei a senha e vou lá. Selecione o local de partida, selecione o seu destino. Aí conta 5 minutos no relógio, passou 5 minutos no relógio, mais ou menos 5 minutos, às vezes 7 minutos. Aguarde no portão. Encostou lá o carro, eu entrei, bum, e vai lá o carro. Então, todos nós temos habilidades. E o seguinte, um fã de futebol, ele não precisa entrar em campo. Um fã de luta, como o MMA, com Anderson Silva, o boxe, ele não precisa ir para o ringue. Um comedor de churrasco pode ser péssimo no fogão e ir para a churrascaria e comprar o rodízio. Então, esses caras ficam implicando comigo. Me chamam de tanta coisa. E será que eles não têm o que fazer, não? Será que eles não têm o que fazer, não? Não tem trabalho? Não tem uma faculdade para fazer? Não tem família? Imagina só que vergonha deve ser para um pai descobrir que o filho fica nervosinho com a atendente do cinema. Fico imaginando a cena. O cinema tá lá, a atendente lá, no guichê, o microfone. Então, tá aqui umas 5 pessoas, mais ou menos, umas 10 pessoas. E o cara, ele é o primeiro da fila. A fila foi andando, ele entrou na fila, as outras pessoas foram sendo atendidas, ele já nervoso. Ai meu Deus, aí chega a vez dele. Atrás dele formou-se uma fila de umas 10 pessoas. E ele está lá provocando um engarrafamento humano, porque a atendente é bonita. Gente, a atendente do cinema, ela é uma profissional, uma funcionária do cinema que está ali a trabalho. Ela está ali porque precisa da grana dela. Muitas dessas atendentes, elas têm marido, têm namorado, noivo, ou então são solteiras e não estão a fim de relacionamento. Enfim, não importa a vida delas, elas estão ali a trabalho. E quem está atrás da pessoa no cinema, ela quer comprar o ingresso para ver o filme. Eu já fui ao cinema várias vezes, eu sei como é que é. Se, por exemplo, vou dar um exemplo com um filme que eu gosto. Por exemplo,
Velozes e Furiosos. Então, vou lá, sessão do Velozes e Furiosos, e às 3 horas da tarde, suponhamos. Eu comprei um ingresso das 3 horas da tarde, significa que às 3 horas vão abrir aquelas portas largona e vai para a sala de projeção. Logo depois começa a exibição e apaga-se as luzes e começa-se a exibição na tela. Primeiro aquelas dicas: por favor, desligue o celular, por favor, não converse alto, por favor, não filme o filme, por favor, não sei o quê. Aí depois começa um trailer ali de um outro filme qualquer e tudo, e logo depois começa o filme. Agora, suponhamos que todo mundo resolvesse ficar com vergonha da atendente ser bonitinha e ficasse lá empacando a fila. Então, o que acontece? Quem está no final da fila e quer ver o filme vai acabar chegando atrasado e talvez perdendo um pedaço da primeira parte por causa da gracinha. Da gracinha. A pessoa tem que ir para a fila do cinema pensando assim: não importa o rosto, o corpo de quem está ali no guichê. Apenas vai lá, escolhe o lugar e pronto. Pagou, escolhe o lugar e pronto. Vai, senta e vai ver o filme. Esses caras desses filmes são muito complexados, ficam falando de mim, mas não sabem olhar para eles mesmos. Por exemplo, ele agora está dizendo que é mentira, mas será que é mentira mesmo? Burger King lançou uma promoção que seguinte: isso é uma promoção aqui. Olha só. O copo de salgadinho de frango, conhecido como nugget, mas molho. Ai, ai. A gente não acredita. Olha só, o texto é bem explicativo. Um balde de BK Chicken, frango em inglês. Frango em inglês. Lembra da aula da tia fulana de tal? Na escola da Joaninha, da tia Helena, tia sei lá o que, o seguinte: Beatriz, sei lá o nome da professora, e tinha lá, como é que é frango em inglês? Chicken. Ou então De Volta para o Futuro.
McFly Chicken. Então é o seguinte, quando eu chamava o McFly de frango, pois é. Então é o seguinte, gente, sabe, gente, o texto é bem explicativo. O texto é bem explicativo. Texto bem explicativo. Vou usar meu pai era professor, então tem sangue de professor, então olha só, alma de professor. Então é o seguinte, uma olhinha para vocês. Um balde de BK Chicken. BK, um símbolo do revendedor, quer dizer, um balde de Burger King Chicken. É isso aqui, um chicken, frango inglês. Mais molho, aqui o molho, mais um free refill. Então, um balde, mais molho, mais um free refill. R$17,90. Então, o que pressupõe-se o que nessa promoção? Que ao comprar este pacote aqui, pessoa está tendo o direito de comer esses nuggets todos. Se quiser, ela pode passar esse molho e beber o refil da Coca-Cola. Beber o refil da Coca-Cola, da Pepsi. Então, pressupõe-se que o seguinte, não está dizendo um balde BK Chicken não está dizendo um balde refil de BK Chicken, mas um free refil molho. Está dizendo o quê? Esse refil de quê? De refrigerante. Por exemplo, no Shopping Carioca, que é um shopping que eu vou muito, inclusive fui nesta segunda, tem um restaurante no segundo andar chamado Oliva, que dá o refil de refrigerante. Mas uma certa pessoa desse fórum simplesmente achou que o refrigerante e o lanche eram refis, quando na verdade era só o refri. Então, o seguinte, o cara sentou lá todo feliz, bebendo refrigerante e comendo os salgadinhos de frango. Aí, chega no final do salgadinho de frango, o copo de salgadinho de frango está vazio e o de refrigerante também. Então, ele foi lá, chamou a atendente e, moça, eu quero 1000 refil de frango, por favor. A moça disse, bom, o refil é para bebida, mas mais frango você compra à parte. Meu Deus, que vergonha! Gente, vergonha por quê? Ele está tendo R$17,90 para comprar um frango, enquanto tem gente por aí passando fome, e tem gente que, aliás, quem está passando fome é vítima, e tem políticos
que levavam as pessoas à situação de passar fome, gerando o caos na economia. E o seguinte, enquanto isso, esses políticos aí estão se entupindo de caviar, indo a restaurantes caríssimos. O senhor internauta devia entender o seguinte: hoje, tem gente, em novembro de 2018, tem gente catando comida no lixo. Tem gente pedindo comida. Teve um dia que eu estava lanchando e um garoto me pediu para comprar um lanche para ele. E eu fui lá e ajudei. Então esse internauta, ele tinha que dar gratidão por estar podendo comer num Burger King. Tá podendo comer num Burger King. Tinha que ter gratidão por isso. E tudo bem que não é um restaurante caro, não é uma churrascaria dessas de R$50, de 80, mas ele está tendo a comidinha dele, gratidão a Deus, gratidão ao universo, como diz a lei da atração, namastê. Namastê, vocês. Tenha gratidão. Eu aprendi que com a lei da atração, quanto mais você reclama, mais você atrai. Quanto daquilo que você não curte. E quanto mais você agradece, você atrai coisas melhores. Então, o seguinte, dê gratidão ao universo por ter proporcionado a ti essa promoção do Burger King, ter proporcionado você ter R$17 disponíveis para gastar com lanche. Porque tem gente que está numa situação tão apertada, não só nesse país, como no planeta Terra, que não tem R$17 para pagar um lanche. Então, o seguinte, chega a ser engraçado, gente. O cara dá chilique porque não entendeu o cartaz. Errar o cartaz, tudo bem. Uma vez eu comprei uma Coca-Cola Zero, achando que era Coca comum. Depois que saiu esse novo rótulo da Coca-Cola Zero, que é só uma fitinha preta sobre o rótulo vermelho. E daí, vida que segue, eu tomei a Coca Zero. Um dia, eu e minha mãe fomos ao supermercado. Na pressa de ir embora, tacamos mate pêssego, que eu não gosto,
nem ela gostava no carrinho de compra, e viemos para casa e só demos conta disso em casa. Ela, tudo bem, eu dou para tuas primas, para as meninas. E depois a gente bebe outra coisa. Compra outro mate, compra uma coca, enfim, o seguinte. Então eu não vejo motivo para o cara sair do restaurante. Ai meu Deus, fim do mundo, confundi o pedido. Confundi o pedido, paciência. Ele tinha duas opções. Ou ele, tendo um dinheiro a mais na pochete, na carteira, na bolsa, ele chegava para o atendente, bom, já que o frango não é refil, então tá, sabe, anota aí um frango a mais, aqui está o dinheiro. E pagava com um frango a mais e comprava mais frango e satisfaria a vontade do estômago dele. Ou então ele por motivo de economia e tal, ou outro motivo qualquer, ele achar que não vale a pena pagar mais para comer mais um pouco e tudo. Então, o seguinte, ele se contentava com o copo que veio e terminava o lanche dele e ia. Mas o que ele disse no topo? Larguei o lanche para lá. Quer dizer, ele não terminou o lanche dele. Não terminou o lanche dele. Mentaliza só que devia ter ainda uns 4 pedacinhos de frango. E ele largou tudo para lá, o copo de Pepsi pela metade, largou tudo para lá. Largou tudo para lá e meteu o pé. Só tem um recado para esse cara, que tanto esse do cinema como esse do restaurante, que errar faz parte da vida. Tudo bem que nós não vamos errar no sentido de roubos, mas confundir um pedido faz parte da vida. Por exemplo, teve um dia que eu estava num táxi, num Uber, e eu esqueci de dizer para ele pegar primeiro a saída à direita da rotatória, e a gente acabou tendo que fazer a rotatória toda. Daí, vida que segue. Teve uma vez que eu fui no restaurante Tempero Mania, esqueci de pedir feijão e arroz como acompanhamento, e eu acabei comendo só espetinho com fritas e salada. E daí, vida que segue. Então, esses caras, eles vão ter que interagir com pessoas. Eu fiz uma viagem para o Chile, e uma para Beto Carreiro, quando eu vou, diz, e aí, cara, tá sentindo alguma coisa? Aí o cara desmaia. Comandante, precisamos aterrissar, porque um passageiro passou mal aqui. E aí vai atrasar o voo de mais de 200 pessoas, que cabe um avião desse, comercial, né? Latam e tudo, né? Gol. Então, Boeing 737, Boeing 7, acho que é 7, não sei bem o nome de avião, mas eu gosto muito também.
E o seguinte, e por falar em avião, o seguinte, aí chegando eu não sou tão ligado no avião quanto o carro, mas também acho, mas aí é o seguinte, chegando no aquele show Velozes e Furiosos que eu assisti no Beto Carreiro e o show Excalibur, arquibancadas com várias pessoas. Então esses caras não podem nem ir ao Maracanã, porque tem várias pessoas na arquibancada assistindo futebol. Então esses caras não podem ir para a praia. Eu fui para a praia janeiro passado, chegando lá, tinha umas moças, e elas começaram de papo comigo. E a gente ficou conversando, tiramos até foto junto, tudo. Gente, a vida é isso. Conversar com estranhos, com funcionários, e aceitar que não deu direito o cupom de um fast food. Aceitar que não deu direito um cardápio de um restaurante. Por exemplo, suponhamos que esse user do VT ele faça uma excursão para cidade de São Lourenço. Aí chegar lá, está escrito assim no panfleto seguinte: visita ao Parque das Águas não inclusa. Parque das Águas é um parque que tinha em São Lourenço quando eu fui lá nos anos 90, não sei se ainda tem, que é basicamente um parque com águas medicinais e um lugar para caminhar. Aí dizendo, visita ao Parque das Águas não inclusa. Então, aí ao chegar lá, ele diz para o guia de turismo, vamos para o Parque das Águas, o guia diz, olha, não está incluso o passeio ao Parque das Águas, mas você pode comprar um ingresso e ir pronto. Ele vai chegar, vai entrar no ônibus de excursão. Meu Deus, quero voltar para o Rio, quero voltar para o Rio, quero voltar para o Rio. E vão ficar aí chorando, não é? Exatamente por isso que eu fiz boar na outra live, eu estava imitando esse user. Hoje eu fui ao shopping, ontem, que agora já é quarta-feira, eu fui ao shopping, eu ri tanto quando eu cheguei na praça de alimentação. Oh, meu Deus do céu! Então é o seguinte, então, por exemplo, é o seguinte, São Lourenço, que eu falei, em Minas Gerais, uma cidade perto de Poços de Caldas, mais ou menos perto de Poços de Caldas. Então é o seguinte, se eu tivesse um filho que dá chilique porque leu errado um cupom
de restaurante, de lanchonete, eu ia me aborrecer com ele. Assim como também se eu tivesse um filho que atrapalhasse o andamento da fila do cinema, bobeira. Aí depois dizem para eu me internar numa clínica, quando na verdade quem precisa de psiquiatra são esses usuários. São esses usuários dos fóruns, como falam polícia. Então, isso que eu queria deixar bem claro através desta live. E, senhor moderador do Polícia, se você quer um pedido de desculpa meu, fique sabendo que é o seguinte, eu não tenho nada contra a sua pessoa, mas eu tenho uma crítica a fazer ao seu trabalho, sim. O senhor permite piadinhas com eu não dirigir. Lembre-se que dirigir não é uma brincadeira como Need for Speed ou mesmo outro. Não é uma brincadeira. Minha mãe não gostava de dirigir, gostava de andar de carro, inclusive pegava táxi comigo, gostava de viajar de carro com meu pai, que foi casado com ela até falecer. Então, mas o seguinte, minha mãe não gostava de dirigir. As poucas vezes que ela entrou no carro para dirigir, ela ficou nervosa, ela não gostava de trânsito, direito dela. Gente, porque o carro não é só um veículo, um carro desgovernado ele pode virar uma arma. E se a pessoa não gosta de dirigir, direito dela, uma coisa é ficar nervoso com um troço tão sério quanto dirigir. Outra coisa é ficar nervoso com Então, é o seguinte, queria então deixar esse recado, moderador. Eu não dirijo, mas ontem eu fui de carro pro shopping. Esses caras têm uma implicância comigo. Se eu tô paquerando uma menina no Face, eles descobrem e eles dizem que é perseguição. Então, na visão deles, é errado eu paquerar, eu flertar. Eles são muito machistas e têm inveja de quando um homem consegue qualquer tipo de relacionamento, mesmo que seja um caso de Face, uma namoradinha e tudo. E, para mim, perseguição não é isso. Para mim, perseguição é ou o que a polícia faz de jogar o carro de serviço contra o carro fugitivo dos suspeitos, ou então o que eles aí do fórum fazem comigo, que esse bullying todo. Vê se acorda, moderador, e veja o que fazem comigo nesses fóruns. Porque o seguinte, dizem que eu tenho que ser internado. Moderador, eu sou um cidadão comum. Eu acordo de manhã cedo, eu pego ônibus, às vezes a maioria das vezes o ônibus não vai cheio, mas eu vou sentar naquele banco de ônibus. Eu trabalho. Tenho chefe, ordens a cumprir, horário a cumprir. Senhor moderador, eu saio na rua, seja a trabalho ou a passeio, saio civilizadamente. Eu moro no Rio de Janeiro,
Eu moro no Rio de Janeiro. Todos os dias acontecem crimes horríveis aqui no Rio de Janeiro. Roubos, assassinatos, coisas erradas. Eu sou um bom cidadão. Me julgam por não dirigir. Pior é dirigir bêbado e atropelar um pedestre. Pior é um caminhoneiro que arqueia o caminhão, bota ele assim, aí depois vem um carro por trás que perde o freio com essas chuvas e tudo, e aí entra debaixo do caminhão. E o cara do caminhão, ele apenas levantou aquilo por fins estéticos. Pior do que não dirigir é dirigir, participar de um racha. Cavalo de pau pega. Isso é legal nos filmes, nos jogos, mas não na vida real. Esse pessoal dizem que eu sou maluco, mas sabe, eles gostam de bonecas. Um deles criou um tópico. Eu, depois de voltar de um passeio no Norte Shopping, perdi meu tempo lendo que o cara queria encontrar uma boneca feia pra caramba numa cafeteria. Antigamente, boneca que eu gostava era do The Sims, mas, porque, aliás, essa boneca do The Sims é um pouco mais bem feita que essas que eles gostam, mas hoje em dia eu não ligo mais para The Sims, como eu disse no início da live. Então, aí fico com esse papo chamando as bonecas de anjinha. Anjinha, para mim, é uma menina, uma moça que morreu. Uma garota de 18 anos morreu. É uma anjinha, uma mocinha e morreu. E anja, para mim, é qualquer mulher que morreu, independente da idade. Eu não entendo essa fissura deles por animes. Por que isso? Por que não gosta de um filme com atores de verdade, como Exterminador do Futuro, como Velozes e Furiosos, como esses filmes todos que eu gosto, De Volta para o Futuro? O moderador ontem, na segunda-feira à noite, tinha um tópico dizendo que eu sou uma criança. Como assim criança? Eu trabalho. Só porque eu não dirijo, eu sou uma criança? Me diz isso. Eu gosto de coisas que criança não gosta. Filmes, censura maior de 18, como Exterminador do Futuro. Criança até gosta desse filme, mas é barrada na porta do cinema, porque a censura desse filme não é para criança, Exterminador do Futuro. É um filme de guerra, de tiro. Eu gosto de passeios que não agradam a criança. Tipo, no Beto Carreiro, eu quis andar de carro, enquanto criança ia querer ficar naqueles brinquedos. Teve uma vez que eu fui a Petrópolis com a minha mãe e nós visitamos um museu. Criança não curte museu.
Eu já assisti muito documentário na History Channel, Discovery Channel, assuntos que não agradam a criança. Então, terminei uma faculdade, se tu quer saber, moderador. Terminei uma faculdade, se tu quer saber. Eu sou um funcionário público, diferente desses users fórum que não terminou nem o ensino médio. Não estou mergulhando para uma faculdade, só estou falando que eu não sou nenhuma criança, como eles falaram. E o seguinte, o que eu quero é que haja realmente uma moderação justa. Porque, sabe, eu tomei esse banimento de 7 dias, porque eu te chamei a atenção, já que tu não estava notando o que estavam fazendo comigo, esse bullying todo que eu falei na live. Mas é a mesma coisa, um moderador ele tem que ser como um guarda de trânsito. O guarda de trânsito, ele tem que multar todos os carros que cometam infrações. Não importa se é um popular gasto 1988, se é um carro de família comum como Siena, se é um carro caríssimo como Lamborghini, se é um ônibus, se é urbano, se é um ônibus de turismo, um caminhão de carga como Stradline, se é uma motocicleta. Não importa se o dono do carro é rico, pobre, religioso, ateu, homem, mulher. Não importa se o dono do carro é um filho de um político, tudo. Ele tem que ser imparcial, moderador. Tem que ser imparcial. É um cargo que nem juiz, que nem professor. O professor ele não deve dar nota vermelha só para as alunas que ele achar feia. O juiz ele não deve perdoar um crime porque o criminoso é amigo dele. Então, eu espero que haja justiça. Esses caras de fórum me rotulam muito. E me rotulam muito. No ano de 2012, eu criei um tópico no UOL dizendo que iria reencontrar. Em junho de 2013, eu criei um tópico no UOL dizendo que iria reencontrar uma amiga que eu arranjei no ônibus, que eu ia para o trabalho. E um desses users disse: a gente providencia, mas com uma escolta policial para impedir qualquer abuso. Como assim impedir qualquer abuso? Sou um cara que fui ensinado a respeitar. Fui ensinado a respeitar. E se eu faltei o respeito contigo, moderador, é porque eu realmente estava no meu limite. Porque
esses caras, eles me levam ao estresse. O seu banimento para mim não foi um castigo, mas sim eu vou ter paz. Vou aproveitar para ficar assistindo o Leonardo Abrantes, para ficar de papo com a minha amiga do Face, para ficar assistindo Fatos Conhecidos, Você Sabia, Assombrado, outras coisas boas que tem no YouTube. Então é o seguinte, moderador, eu te xinguei porque eu fiquei com raiva de você, porque você está tolerante a isso. Se eu não dirijo, isso não faz menos gente do que quem dirige, mas me faz mais gente do que um motorista irresponsável. Se eu paquero uma garota numa perseguição, isso que eu contei da garota do ônibus foi o seguinte: em 2012, eu conheci uma garota no ônibus que eu vou para trabalhar. A garota era comprometida, mas se dava comigo no ônibus. Lá para junho de 2013, ela passou a não pegar mais o ônibus que eu pegava. Então eu criei um tópico desabafando isso no fórum Ou Jogos. Aí um cara disse: a gente providencia você reencontrar ela, mas como escolta de policiais para impedir qualquer abuso. Gente, eu sou uma pessoa de bem, eu não sou de abuso. Eu tenho amigas fora da internet que gostam de mim. Inclusive uma amiga minha do Face disse para eu ficar longe desses fóruns porque só traz estresse. Então, o seguinte, essa história, o moderador vê o que eles fazem comigo, os rótulos, dizem que eu sou maluco, eu não sou maluco. Moderador, o que é um maluco na sua opinião? Me diz. Porque, por exemplo, você assiste da Atena, Cidade Alerta, Balanço Geral, Jornal da TV, RJTV, se for de São Paulo, SPTV, MGTV, se for de Minas, assiste. Veja os crimes que aparecem no repórter. Sou um cidadão de bem. Sou um cidadão de bem. Eu moro no Rio de Janeiro. Um carro é roubado a cada, acho que 5 minutos. Uma pessoa é assaltada. Acho que, não sei bem as estatísticas. Mas eu sou uma pessoa de bem. Ocorre feminicídio toda hora nesse país e eu sou uma pessoa de bem. Então, moderador, antes de eu frequentar esses fóruns, eu sou uma pessoa feliz, porque cara anônimo, ninguém se metia comigo. E quando eu caí aqui nesses fóruns, esses caras usando apelidos, usando avatares, a máscara do perfil de fórum para ficar ofendendo quem nunca fez nada para eles. Eu não sei se eu falei nessa live. No ano de 2004, quando eu comecei, teve um cara chamado Chapolin, no Fórum UOL, que veio com ofensas para mim. Eu disse: eu espero que a vida lhe puna com doenças, com sofrimento. E eu falei isso justamente
avaliando o quê? A vida dá uma lição nele, para ver se ele se torna mais gente. Tanto que eu disse, não que eu te queira mal, mas para você aprender a tratar as outras pessoas. Espero que ele tenha aprendido a tratar bem as outras pessoas. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo, mas a respeitar. Esses caras têm uma implicância comigo, mas então, olha, se eu sou maluco, então quem vocês são querendo ver uma boneca de desenho, um rabisco de boneca numa cafeteria? Isso sim que é loucura. Me chamou, disse que eu tenho que ir para psiquiatra, e o cara que não sabe aceitar que a atendente do cinema, que é uma profissional, que é bonitinha, está lá trabalhando, não sabe se comportar profissionalmente com ela como cliente, comprar o ingresso e ver o filme. E o cara que não sabe aceitar que leu errado o cupom da promoção do fast food. E essa implicância com eu dirigir? Gente, para que serve o banco de trás, existente em quase todos os carros? Existentes modelos da BMW, existentes modelos da Fiat, existentes modelos da Volkswagen, da Toyota, da Jaque. Para que serve o banco de trás, então? E o banco do carona, aquele banco que nos carros dos países com a mão com a direção na esquerda é a direita, e os países com a direção na direita é a esquerda, como na Inglaterra. Que serve o banco do carona, então? Me diz. Táxi e Uber. Táxi e Uber estão aí para isso, para caras como eu terem o conforto de um automóvel sem precisar dirigir, sem se preocupar com PVA, sem se preocupar com escolher um lugar bom para estacionar e relativamente seguro. Táxi, eu não tenho nenhum aborrecimento com batida, nem Uber. Se bater um desses carros, eu simplesmente peço outra. E não tem que se preocupar com prejuízo, com processo, com nada. Então é isso que eu queria deixar bem claro nessa live. Se eu não fui legal com o moderador, olhe o que estão fazendo comigo no fórum. Já começou no meu primeiro dia, que eu usando esse nick BMW, eu disse, como é que tu bota um nick desse se tu não dirige? E daí eu gosto de carro. Então o cara que aprecia uma boa picanha, um bom contrafilé, ele tem que ir para a cozinha, ele não pode simplesmente ir num restaurante pedir para prepararem para ele. E o cara que gosta de futebol, flamenguista, vascaíno, ele tem que entrar em campo junto. Hein? Um cara apaixonado pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Vasco, pelo Botafogo, ele tem que entrar em campo. E o cara que é fã de aviões, ele tem que ir para a cabine do piloto, ele não pode simplesmente curtir a cauda do avião, como muitas pessoas fazem. Então, o cara que gosta de cinema, de filmes, ele tem que ser ator. Ele gosta de ver lá o Vin Diesel atuando na tela, então ele vai ter que trabalhar junto com o Vin Diesel também.
Nesse feriado eu pedi um Uber. Em minutos ele estava à minha porta e me levou para o shopping. Chovendo, uma pista escorregadia, estava até perigoso dirigir. Eu, sem preocupação nenhuma, cheguei lá no shopping. Ao descer no shopping, uma garota entrou junto comigo no shopping. Se é um cara desse fórum, já estava nervoso por estar com uma garota. Aí depois foi para a praça de alimentação. Eu interagi lá com a intendente do Billy Degreiro. E depois eu comi, o shopping estava cheio e eu tive que compartilhar a mesa com um casal de namorados. Fui lá, comi e depois fui dar uma volta pelo shopping. Depois pedi um táxi, vim conversando com o taxista. A vida é assim. Esses users, um bando de recalcados que só pensam em bonecas, dizendo que eu tenho que ir para o hospício. Me zoando por não dirigir, se esquecem que tem um traseiro no carro. Dizem que eu tenho que ir para o hospício, e para o hospício por quê? Então, como vai ser minha quarta-feira? Me responda, moderador. O que você acha que eu vou fazer na rua nesta quarta-feira de errado? Já que eu sou maluco? Não é isso que vocês que o Fábio disso me chamou de maluco? Então prove isso. O que eu vou fazer de errado nesta quarta-feira? Roubos, homicídios, vandalismo. Outra coisa, me rotulam de busólogo. O que é busólogo? Entusiasta de ônibus. Bom, eu gosto de ler sobre a história dos ônibus, ver vídeos sobre a história dos ônibus, mas andar de ônibus, só esses de interestadual, de turismo, excursão, rodoviário, esses como Marco Polo Paradiso com motor Scania traseiro, Marco Polo Paradiso com motor Mercedes OM500 traseiro, esses ônibus de viagem, de fretamento, 1001, Itapemirim, São Geraldo. Agora, esses ônibus de cidade, de bairro, na minha opinião, eles variam do péssimo ao razoável. Como eu posso me considerar busólogo se eu não curto, por exemplo, um ônibus que tem aqui no Rio de Janeiro, chamado 919, da versão Gire, que é uma lata velha, uma porcaria do Mercedes 1418, com aquela carroceria Neobus Spectrum City de 2006, os mais novos são de 2010, e já estão bem gastinhos e tudo. E não tem nem ar-condicionado nos dias quentes, então não rola andar neles. Teve um dia que eu, voltando da igreja de São Judas Tadeu com a minha mãe, ai mãe, que saco esse ônibus, ela, vamos descer em Bom Sucesso, pegar um táxi, a gente aproveita, almoça lá em Bom Sucesso, então não sou um busólogo. Então é isso que eu queria deixar bem claro através dessa live. Falaram demais a respeito de mim. Moderador, se você quer, espero que você não seja igual, por exemplo, um político corrupto que, em troca de propina,
ele aceita fazer vista grossa para as empresas de ônibus negligentes, por exemplo. Espero que você realmente seja um moderador imparcial e rigoroso quando tiver que ser. Aquele tópico do cara dizendo que ia encontrar uma boneca no restaurante era para ser trancado como spam, porque uma pessoa em sã consciência não vai querer encontrar uma boneca no restaurante. Todos os tópicos ofendendo a minha pessoa, dizendo, o José é isso, o José é aquilo, o José tem que ir para a cadeia, para o manicômio, esses users devem ser banidos em definitivo. Em definitivo, então, todos os users que me tratam como bandido devem ser banidos, pois eu não sou bandido, eu sou um cidadão civilizado. Todos os users que me tratam como assediador de mulheres devem ser banidos, porque eu não sou um assediador. Simplesmente eu tenho mais amigas, eu tenho mais crushes. Então, eu peço a você, moderador, que não seja como aqueles que moderam cidades, que moderam estados e países. Porque se qualquer coisa que eu posto, eu sou sempre o errado. Se eu falo de carro, vem a piadinha da direção. Como se carro só tivesse um banco. Se eu falo de moças, vem os papos de assédio e perseguição. Ok, então eu não posso gostar de moças. Eu tenho que me apaixonar por um poste. Ver um poste na rua, dar um abraço, beijá-lo, é isso que eles querem, não é? Agora eles gostam de bonecas. Me chamam de maluco. Mas não sou eu que tenho um ataque histérico por causa de um cupom de fast food. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Espero que agora providências sejam tomadas. Eu até que gostaria de um banimento definitivo, porque com o banimento definitivo eu usaria minhas noites livres para ver um bom vídeo no YouTube com o qual eu não tenho bullying, ou então ficar no Face conversando com pessoas legais. Então é isso aí. Produzido por José Magalhães. Uma boa semana para quem merece.
Namastê.